Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nessa segunda-feira linda, maravilhosa, espero que estejam bem, que o final de semana que passou também tenha sido bem legal, que tenham recarregado as suas energias para começar a semana super bem. Então, crianças, hoje a nossa aula, tá? Vai ser uma aula bem legal, vai ser aula de ciências, tá bom? Ciências, lembrando que a gente vai dar continuidade, tá bom? Continuidade do nosso conteúdo, que é sobre as plantas, tá? Só que tem um diferencial. Hoje, nós não iremos falar a mesma coisa, tá? Que a gente falou na semana passada, tá bom? Que a gente estudou. Hoje a gente vai falar sobre as plantas, porém, conteúdos, assuntos relacionados a ela que são diferentes do que a gente estudou na aula passada, tá bom? Então, desde já, como eu já tenho falado, coloquem o livro, tá bom? Do lado de vocês. E hoje eu peço que vocês coloquem na página 170, tá? Página 170, que é onde vai estar o nosso conteúdo, tá bom? Que nós iremos explorar hoje, criançada, tá bom? Então, vamos lá, abrindo o livro, tá? Página 170, que é nessa página aqui, tá bom? Nessa página aqui, coloquem lá, tá? E vamos lá para o nosso conteúdo, tá bom? Então, para quem já abriu, já colocou lá, tá bom? Vai estar escrito este nome em vermelho, lá em cima, tá? Então, hoje não, como eu já tinha falado, é sobre as plantas, só que nós iremos falar sobre a relação das plantas com seres vivos, tá? Mas qual será esse tipo de relação, tá? Que nós iremos falar sobre as plantas, né? Que as plantas têm com seres humanos, tá bom? Com os seres humanos, tá? Qual é a relação que elas têm e em comum. Então, vamos lá para a explicação. Lembrando que eu resolvi colocar só imagens, tá bom? Eu vou colocando as imagens e aí vocês podem estar observando e eu vou estar falando, explicando o conteúdo em cima das imagens. Então, vamos lá. As plantas e os seres humanos. Aqui nós temos uma imagem, tá bom? E que, primeiramente, eu quero dizer qual é a relação que existe entre as plantas e os seres humanos. As plantas, elas, como vocês sabem, tá bom? Elas têm raiz, caule, folha, flores e frutos, tá? Então, assim, os seres humanos, eles retiram das plantas, né, uma dessas partes dela, tá bom? Pode ser folha, fruto, o que for, tá? E eles vão retirar e vão produzir algo através daquilo que ele extraiu da planta, tá? Aqui nós temos uma imagem, tá? De um homem, tá bom? Aqui em Parnaíba, inclusive, nós temos, tá? Muita gente faz isso. Aqui nós temos um homem fazendo farinha de mandioca. Então, quando eu falo que as plantas, né, as plantas e seres vivos, a relação que eles têm é o quê? Esse homem aqui, ele retirou a mandioca. A mandioca é a raiz da planta, tá? Então, ele retirou a mandioca. Da mandioca, ele fez todo um procedimento, tá bom? E produziu a farinha, tá? O produto final que ele queria, retirando a mandioca, tá? A raiz, né? Porque a mandioca é a raiz. E ele queria produzir a farinha para vender ou para o seu próprio consumo, né? A farinha de mandioca. Quem nunca viu, né? Até pergunto para vocês já comeram farinha de mandioca? Já provaram essa farinha, né? Se vocês já viram no supermercado, inclusive até a goma, a tapioca que vocês comem em casa, né? Alguém já comeu tapioca? Vocês gostam de tapioca? Pois a tapioca, crianças, ela é feita da mandioca, através desse procedimento. Quando a gente vai fazer a farinha, né? Primeiro a gente tem que descascar, temos que ralar ela, né? E ela tem um líquido, né? Esse líquido, ele vai ser separado, né? Vai ser separado entre aquela parte mais consistente dela e o líquido, né? O líquido vai ficar no recipiente e no outro vai ficar a massa para poder fazer a farinha. Então, através daquele líquido se faz a goma da tapioca. Fora isso, nós temos aqui também, né, são essas pessoas que estão fazendo cestos, chapéu de palha. Quem nunca viu um cesto e um chapéu de palha, uma bolsa de palha, né, que a gente vê muito na questão de artesanato, né, quem usa mais são os artesãos.
Então, aqui são mulheres que estão utilizando a folha da carnaúba. Então, elas retiram a folha da carnaúba, tá? E produzem essas coisas aqui, chapéu, bolsa, né? Então, elas produzem adereços através da palha da carnaúba para vender. Então, assim, quando eu digo que as plantas e os seres humanos, eu falo que eles retiram da natureza, tá? Para poder fazer produtos para o seu consumo ou então para comercialização, tá bom? Além disso, né, esse procedimento, tá bom? Esse procedimento, ele é chamado de extrativismo vegetal. Então, o que as imagens que eu mostrei atrás, tá? No slide anterior, ele está retratando o extrativismo vegetal, tá bom? Mas o que seria o extrativismo vegetal? O extrativismo vegetal, pessoal, ele é nada menos do que você ir uma planta que não é de que nós não cultivamos, tá? O extrativismo vegetal é você extrair algo de uma planta, tá? Extrair algo de uma planta que a gente não cultiva em casa. Por exemplo, a carnaúba, a gente não planta carnaúba, mas ela nasce, tá? Naturalmente em regiões que ela é propícia para nascer, inclusive aqui no Piauí nós temos isso, e lá eles vão retirar a palha dela. Então, o extrativismo vegetal é isso, é o ser humano retirar alguma coisa que a planta produz, tá? Como raiz, caule, folhas, enfim, o que ela produzir, tá? Mas são plantas que não são do nosso, que a gente não cultiva em casa, que nascem naturalmente na natureza. Aqui, pessoal, nós temos exemplos, tá bom? Da seringueira. A seringueira, tá? É uma árvore, tá bom? Que eles fazem esse tipo de... Eles colocam esses depósitos aqui, tá? Então, o que eles fazem? Eles retiram uma seiva, tá? A seiva que sai do caule da seringueira. Então, eles fazem esse corte aqui. Aqui eles vão colocando, né, esses recipientes, que é justamente para essa seiva cair aqui, tá? Que, através dessa seiva, eles vão fazer várias coisas, tá bom? Então, o que eles podem estar produzindo com isso? Eles produzem a borracha, tá? Através desse líquido aqui. Eles produzem também, através desse daqui, o balão, tá? O balão que a gente usa, aquela bexiga que a gente usa em aniversário. Então, eles retiram isso daqui, tá bom? Para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, eles retiram a seiva para poder produzir materiais para venda. Aqui, como eu tinha falado para vocês, são carnaúbas, tá? Aqui são pessoas que trabalham com isso, eles têm a ferramenta deles de trabalho, eles retiram as folhas da carnaúba, tá? Essas que são mais verdinhas, e retiram, fazem todo o procedimento e botam para vender, né? As pessoas que utilizam, né, para o material, pegam essas palhas e fazem cestos, bolsas, brincos. E também, além disso, fazem a cera de carnaúba, tá? Que a cera serve para limpeza, está presente em tintas e em medicamentos, inclusive. Então, vamos lá. Além disso, nós também temos a questão do cultivo, tá? O cultivo. Mas o que seria o cultivo? O que seria cultivar alguma coisa, né? O que seria cultivar? O cultivo, pessoal, é muito simples. O cultivo é quando a gente pega uma planta, tá? E resolve plantar em casa e cuidar delas. Só que nós temos dois tipos de cultivo, tá? Que são o quê? Que são as hortas, tá bom? Que as hortas é quando a gente vai lá, a gente pega a semente, planta em casa, cuida em casa, que ao contrário do extrativismo, a gente retira de plantas que não plantamos em casa, tá? Que nasce naturalmente na natureza. Aqui é uma horta. Então, o cultivo, ele pode ser dividido em duas coisas. A horta, tá? A horta que vai... a gente pode estar plantando cebola, batata, beterraba, a gente pode estar plantando alface. Então, a horta são aquilo que a gente geralmente utiliza na questão da preparação de comida, né? Quando sua mãe vai fazer o almoço e ela utiliza o jantar e ela utiliza alface, cenoura, tomate, pimentão. Então, a horta, ela é isso, tá? Então, o cultivo pode ser através de horta ou então através de pomar.
Que o pomar, a gente planta, tá? Somente árvores frutíferas, como maçã, que é uma macieira. A gente pode estar plantando maçã, laranja, uva, abacate. Então, a gente pode estar fazendo esses dois tipos de cultivo. Só que tem uma diferença, que aqui é a horta, tá? E aqui é um pomar. A horta a gente planta tomate, cebola, pimentão, pimenta, repolho. Já o pomar a gente só planta árvores frutíferas de grande porte, né? Que são altas, como macieira, banana, uva, laranja, limão, né? Então, são esses. E também, pessoal, a gente tem isso aqui, ó, que também pode ser, que é o cultivo, né, que são as plantações. Então, as plantações, elas são bem maiores, pegam áreas enormes, tá? E para quem não tinha ouvido falar, a gente fala a respeito disso, né, das plantas, que elas podem ser, as plantações, elas podem ser grandes, tá? Que é a plantação de algodão, tá bom? A plantação de algodão. E aqui nós temos a plantação de cana-de-açúcar, o algodão, aquele negocinho branco, tá? Que a gente utiliza, todo mundo conhece o algodão, né? Que a gente tem em casa e utiliza. E aqui nós temos a plantação de cana-de-açúcar, que é a plantação de cana-de-açúcar, ela é feita, tá? Ela tem grande quantidade, uma área bem enorme, tá? Do mesmo jeito que o algodão. E ela serve para a produção de combustíveis, né? E lembrando que as plantações em grandes áreas, elas também servem para comercialização, tá bom? Para a economia do país. Então, a nossa aula é isso, tá? Olhem o aplicativo, peçam ao papai ou à mamãe para olhar o aplicativo e estudem, tá bom? E muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo enorme e tchau, tchau.